PTN, que está visitando aqui a convite do Fausto Pérez. Mas, vereador Tonão, com muito respeito a Vossa Excelência, toda vez que se fala em criança ocupar as suas atividades próximo da sua família ou não próximo da sua família, nós citamos uma história ou outra. Eu não vou aqui citar um pouco da minha história, ou da história de vários companheiros que estão aqui, vários colegas que estão nos assistindo. Mas acontece o seguinte, a primeira lei que nós tivemos, que defendia a criança e o adolescente, foi em 1990, porque até então todas as leis para as crianças eram punitivas, tinha que prender as crianças. Pode levantar, está no Estatuto da Criança e Adolescente, está no artigo 227 da Constituição, que garante o quê? Um tratamento específico para crianças que têm até 12 anos. E de 12 a 18 anos é adolescente. É evidente que esses de 12 a 18 anos nós temos que tomar cuidado com o quê? Com a qualificação e com o trabalho. Tanto é que nenhuma criança, nem um adolescente com 16 anos trabalha mais do que 6 horas por dia. Então nós precisamos começar a entender o processo e achar que aquilo que nós tínhamos era o correto. A outra situação, esse discurso de que criança tem que trabalhar é bom para o capital. O capital, eu gostaria de encerrar minha fala, o capital, ele é doido para ter mão de obra de reserva e ter criança, inclusive, à sua disposição para trabalhar. É isso que o capital quer. Vou dar um exemplo agora, muito mais recente. Vocês estão pensando que essa crise que aconteceu aqui no Brasil foi de graça? Não. Essa crise é para pegar parte das nossas riquezas, ou total das nossas riquezas, que é a privatização, e a outra crise, empresário nenhum gosta, que se tenha o emprego pleno, 4% apenas de desempregado, porque o cidadão vai chegar lá e vai falar assim, você vai pegar essa caixa de 50 quilos? Ele fala, não vou pegar. Você vai trabalhar por tanto por mês? Eu não vou trabalhar. Então existe na regra de mercado um negócio chamado mão de obra de reserva. E como existe a rotatividade, qualquer número de emprego no Brasil é 3 milhões de contratação e 2 milhões de demissão. O que é isso? É rotatividade. A eleição que teve nos Estados Unidos ontem, com o discurso fácil do Trump, ali está significando o seguinte, ele está dizendo que vai mandar todos os imigrantes embora. Ele pode até mandar embora. Só que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar de volta com a metade do salário, escrevam o que eu estou dizendo. Vocês acham que a Alemanha está recebendo mais de 800 mil pessoas que está vindo da Síria, que está vindo daquela guerra no Oriente Médio? Para quê? Vocês estão achando que está recebendo mais de 800 mil pessoas, por quê? Porque o capital quer mão de obra barata. Você acha que o Trump vai respeitar aquilo que ele falou? Ele pode respeitar no primeiro momento, mas o que ele quer é a mão de obra barata, vereador Tonão. E quando nós falamos e não colocamos no seu devido lugar a questão das crianças, e aí se remete a um partido, senhor, nós estamos com avaliação equivocada, vereador Tonão. Não, vereador, criança é para ir para a escola, criança é para garantir qualificação, jovem tem que estar encaminhado para o mercado de trabalho, não, mas vereador, não por conta da necessidade. Nós temos que ter políticas para isso. Não, vereador. E eu já vi Vossa Excelência também falar aqui o seguinte, temos que ter escola integral, e temos que ter mesmo. Também acho. Então, o que eu acho engraçado é o seguinte, que quando se fala que vai botar criança para trabalhar, ninguém enxerga o que está por trás do capital. Ninguém enxerga o que aconteceu nesse país com milhares e milhares de crianças. E teve uns que tiveram sorte, evidentemente que foi um ensinamento, como foi para mim, um ensinamento, tive muita sorte, mas essa não é a regra, gente. Não é a regra dizer que você tem que botar a criança para trabalhar. Essa não é a regra. E aí dizer que é políticas do PT, são políticas do PT sim, são políticas propostas que não conseguimos implementar em todo o país, da sua plenitude, nós temos que ir à busca disso. Nós temos que ir à busca disso. É evidente que se você pegar a questão também da punição,
evidentemente, daquilo, das obrigações, vamos dizer das obrigações, que tem que ter uma criança, que tem que ter um jovem, é evidente que nós temos que aperfeiçoar. Mas que nós temos obrigação de dar oportunidade, tem simplesmente dizer que vai botar a criança para trabalhar, você vai deixar de qualificar. E deixou de qualificar, infelizmente ele vai fazer o trabalho manual, o trabalho pesado, o trabalho árduo para o resto da vida dele. Não, vereador, e aí vai desestruturar as famílias. Não, isso vereador, que nós temos que pensar. Isso que nós temos que pensar. Então tem um conjunto de coisas que nós precisamos avaliar, e uma das coisas que a gente faz uma visão simplista, não analisa o grande capital, né, que está por trás de todas essas discussões. Coisa mais linda do mundo é dizer que criança tem que trabalhar. Não, vereador. O Estado, o município tem que cumprir a sua função, que é dar educação, qualificação profissional. Está no Estatuto. Posso falar, não, vereador? Está no Estatuto e está no artigo 227 da Constituição. Pode ler. Pode ler, e nós temos que garantir. Senhor presidente, é isso, desculpa a minha exaltação, mas o discurso simplista, o discurso evidentemente, com argumentos que não são o da realidade, que é uma das nossas obrigações, fica ruim para todo mundo. E lugar de criança, vereador, é na escola. Eu não também é trabalhando, acho, não, vereador, é na escola. Desde que tenha, não, vereador. Eu acho que o lugar da criança é na escola, desde que tem período integral. Exato. Só que não tem, né, vereador? Mas aí vai botar para trabalhar? Só que não tem, não é botar para trabalhar. Antigamente era até 14 anos e as indústrias. Eu até compreendo a defesa do senhor é sindicalista. O 14? O senhor tem que defender seu lado. Mas não estou dizendo. Eu já entendo as palavras do povo, daquelas pessoas que necessitam. Eu convivo com aquelas pessoas. Mas vai botar as crianças para trabalhar? Não, com sindicalista. Não. Não, vereador, aquelas crianças de lá do nosso presidente Lula e da nossa presidente Dilma que foram abandonados, aqueles secretários que hoje eles estão em período integral, só que na cadeia. Aqueles ajudaram muito o nosso Brasil. Vereador Tonão. Aqueles ajudaram muito o nosso Brasil. Vereador Tonão, não distorce as coisas. Zé Dirceu, aquele que foi prefeito Pega a Constituição que a sua assessoria deve ter, o senhor deve ter na gaveta. Pega o artigo 227, vereador. Não, vereador, se pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, pega as leis historicamente do nosso país. Não, vereador, você é contra. Pega as leis. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Pega as leis. Você é contra... E um dos papéis é nós estarmos cumprindo isso. Agora, não vamos falar determinadas besteiras, gente. Criança tem que estar na escola. Evidente que o Estado não tem dado conta. E aí, quando a gente fala do Estado, eu estou falando de município, Estado e União. Está lá na Constituição. Agora, vereador. Fazer esse discurso bobo de que criança tem que trabalhar para educar a criança, não. Vai transformar numa mão de obra de trabalho pesado e, infelizmente, não vai chegar um momento que não vai aguentar e vai para a bandidagem. É isso que está acontecendo. Transformou, não, vereador, sabe o que foi? A transformação do PT, sabe o que foi, não? As nossas crianças de 16 a 18 anos, boa parte dessas pessoas que não tem, dessas crianças que não têm estudo, que não têm trabalho, é usado pelo crime organizado. Estão matando gente aí e roubando barbaridade. No Rio de Janeiro já não está dando mais para andar. Mais uma vez, por que tem que ter escola? Mais uma vez, por que tem que ter escola? Então, é isso aí. Porque o caminho é a escola. Não dá para competir com o crime organizado. Não dá para competir. Não, vereador. Não dá para competir. Você é contra crianças, por exemplo, de 16 anos aos 18? Não sou contra. O que eu estou dizendo é que não é esse o único caminho de botar criança de 10, 12 anos para trabalhar. Qual é o caminho, na verdade? Sabe, eu sou contra. Tem que ser o caminho? 16 anos começa a trabalhar. 16 anos começa a trabalhar. Até os 16 anos eles vão estudar. E está escrito lá na Constituição com horário adequado, que é 6 horas ou 4 horas por dia. E tem que estar estudando. E o Bolsa Família, que tanto vocês batem, as crianças têm que estar estudando. A Bolsa Família... Senão não recebe. A Bolsa Família ajuda muita gente, mas senão não recebe. Essa é a famosa cesta básica que criticava antigamente para ganhar eleição. Então, mas como tem... Para ganhar eleição. Não tem só o Bolsa Família. O nosso... não tem só o Bolsa Família. Do Nordeste, essa Bolsa Família aí, eu vou contar uma coisa. A mulher
a mulher e o Lula eram votados pra caramba. Por quê? Por causa da Bolsa Família. Não precisava a criançada estudar A Inglaterra muito. tem Bolsa Tanto Família, é pra você que ter uma passa, ideia. de vez em quando, passa na televisão lá abandonado, as escolas abandonadas, que não construíram, Mas que não tem mas aluno. Você vai fazer o quê? É, Bolsa Família. Eu acho que merece a Bolsa Família, desde que dê condições dessas crianças estudarem. Tem que ter controle. Infelizmente, Mas o que não é a grande saída o que era falar. o Brasil, hoje já não é mais nada. É a mesma coisa do que era Sorocaba, hoje também A não. maioria das nossas crianças não é delinquente, vereador. Você me perdoe, Se trabalha com a perspectiva daquilo que assiste no Datena e no Marcelo Rezende, que a maioria das crianças é delinquente. Não é. Sofre por falta de oportunidade, que é diferente. Não quero meter o Muito pau. O diferente. Panunzio vai entregar a Sorocaba redondinha, mas em compensação está morrendo gente todos os dias nos nossos pré-hospitalares. Escola não tem, a falta de creche é imensa. A segurança pública na cidade de Sorocaba, a segurança é mínima. E o Estado que tem que fazer, Viu? o governo do Estado. Aqui em Sorocaba, isso aí é o exemplo de lá de cima. O governo do Estado tem que fazer. Isso é exemplo dela. Me perdoe, Isidio, mas se você está fora da Câmara no próximo 4 anos, é por causa dessa sigla. PT, aquele vermelhinho. Ah, bom, mas meu orgulho do PT. Esse problema é meu orgulho. Eu Vereador, não tenho orgulho nenhum de ser Eu me petista. orgulho, eu orgulho. Pelo amor de Deus. Meu Vereador, orgulho de ser Eu me orgulho de ser contra o PT. Meu orgulho. Meu orgulho de ser PT e desafio qualquer número em relação a isso, que não é um debate aqui. Já vem com número. Que eu vejo assim, que eu Já vejo vem o com debate número. aqui. O número dele é... Eu quero ver o debate. Zé Dirceu, Palocci. O debate aqui que eu gostaria de fazer referente às crianças e adolescentes, que não é possível botar criança para trabalhar é a grande solução, não é. Vereador, Aliás, só eu uma não parte. falei de doença ocupacional, eu não falei ombro quebrado, eu não falei dos acidentes de trabalho, enfim, não falei de nada disso.